chamo Jaqueline. Tenho 39 anos de idade. Hoje, seguindo os passos de minha mãe com muita competência, sou uma das corretoras de imóveis mais bem-sucedida do estado de São Paulo. E hoje, mesmo vivendo essa vida tão vitoriosa, com uma carreira com alto prestígio, eu ainda lembro da minha infância, que era muito triste e que também passei por uma experiência aterrorizante. Então, tudo começou na cidade de Ribeirão Preto. Naquela época, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe, assim como eu, exercia a profissão de corretora de imóveis, ao contrário de meu pai, que não ficava fixo em emprego algum. Ele sempre estava trocando de emprego e sempre havia um pretexto, que ele não se entendia com os colegas ou talvez não se entendia com seu próprio chefe. O homem não tinha responsabilidade alguma. E quando a minha mãe exigia explicação dele como um chefe de família, ele sempre jogava na cara de minha mãe e respondia com um tom agressivo: "Não se esqueça que essa casa está no meu nome. Se não está bom para você, incomodado que se retire." E em seguida ele começava a se embriagar por muitos dias. Ocorrendo aquela situação desagradável, eu e minha mãe íamos para minha tia, a irmã de minha mãe, e passávamos algum tempo lá. E quando retornávamos, nada havia mudado. As coisas continuavam do mesmo jeito e ainda pior. Minha mãe arcava com todas as despesas da casa, enquanto meu pai passava o tempo inteiro bebendo. E minha mãe, não aguentando mais aquela vida, decidiu separar de meu pai e resolveu fazer o acordo com a empresa que ela já trabalhava há muitos anos, na intenção de fazer o financiamento de uma casa própria. E a empresa logo de imediato colaborou com minha mãe e conseguiram uma casa para a gente, que ficava num valor bem abaixo do mercado. Porém, ficava numa área bem retirada, em uma área rural, às proximidades da cidade de Cananéia, considerada uma das cidades mais antigas de São Paulo. Chegando até a cidade de Cananéia, seguimos por uma estrada de terra cerca de 100 quilômetros e finalmente avistemos a tal casa, pois eu e minha mãe fiquemos impressionados. Era uma casa enorme, que por sinal uma casa muito antiga. E também o lugar, o ambiente combinava com aquela casa. Um lugar repleto de muitas árvores ao redor, pois a casa ficava num local bem afastado, como eles haviam falado para minha mãe. Os moradores mais próximos ficavam mais ou menos 15 quilômetros de distância. Eram fazendeiros locais. Segundo a minha mãe, informações que ela havia obtido sobre a casa estava a leilão há muito tempo. Houve muitos moradores que moraram naquela casa, mas ninguém conseguiu ficar naquela casa, pois havia algo muito misterioso. Minha mãe, naquele momento, muito entusiasmada, não se importava com aquilo, e passemos a viver naquela casa. E no meu quarto havia um espelho, que estava muito bem preso na parede, que por sinal era um espelho muito antigo que já estava ali há muito tempo.
mas de uma certa forma aquele espelho me fascinava. E minha mãe continuou com a sua carreira de corretora de imóveis na cidade de Cananéia. Todos os dias ela me levava até a escola e também me buscava. E naquela escola eu comecei a sofrer bullying. As meninas e os meninos faziam brincadeiras de mau gosto. Falavam que eu era menina selvagem, que eu e minha mãe morávamos na selva com os animais, pois aquela situação que eu me encontrava era humilhante, mas a diretora da escola nunca resolvia a situação. E eu sofri bullying por cerca de 4 anos estudando naquela escola. E foi uma noite. Eu estava no meu quarto, na minha cama, muito triste, chorando. E já ficava a imaginar que o outro dia teria que enfrentar toda aquela humilhação naquela escola. Foi quando escutei uma voz muito doce e suave, que falava: "Estou aqui para lhe oferecer um ombro amigo e livrar você de toda a humilhação. Eu posso lhe conceder um desejo, porém, você tem que compartilhar profundamente o que você deseja com tanto amor e também o que você deseja com tanto ódio." Naquela hora eu falei que não desejava nada com ódio para alguém, que eu não queria maldade alguma. E aquela voz continuava: "Você precisa fazer isso, pois a energia cósmica e a energia vital tem que ser controlada. Tem que ter um equilíbrio entre as duas, como o bem e o mal, ou como o sal e o açúcar, ou como o fogo e a água." Naquela hora, aquela voz falando aquelas palavras cheias de enigmas, eu ficava sem entender, e ela continuava: "Eu sei que é difícil você compreender. Isso está além da sua compreensão. Falando com alguém tão nova como você e conversando com alguém tão antiga como eu, pois sou muito antiga, além do que você possa imaginar, mais do que essa casa e mais do que esse espelho. Eu vi as estrelas de uma forma diferente. Eu vi os continentes se formar com nomes diferentes. Estou aqui para lhe dar uma oportunidade única. Só basta você fazer tudo o que estou falando." Então naquela hora eu me lembrei daquelas meninas, daqueles meninos que estavam dando risada, falando aquelas besteiras para mim. E desejei do fundo do meu coração que aquelas meninas e meninos perdessem os dentes da boca. E aquela voz falou: "Pois o seu desejo profundo de vingança e maldade já foi realizado. O que está feito não pode ser revertido. Aqueles 4 anos de angústia e humilhação já se foram embora. Pela manhã nasce uma menina com muito respeito e orgulho naquela escola." Após ela ter falado aquilo, aquele espelho parou de brilhar no escuro do quarto e logo de imediato eu fui para a minha cama e me deitar. No outro dia pela manhã eu me acordei bem feliz e bem disposta. Me olhando naquele espelho, eu percebi que a minha aparência estava mais perfeita, como minha pele estivesse mais bonita e mais brilhosa, e meu cabelo mais lindo. Eu me sentia com uma autoestima além do normal. Também minha mãe percebeu que eu estava muito alegre. Então minha mãe me levou à escola e quando eu cheguei na escola, algo estava muito diferente. É como eu tivesse sob encantamento, pois todos os meninos não paravam de me olhar. Os meninos mais populares da escola estavam todos caídos por mim. E as meninas mais populares da escola até começaram a me cumprimentar, achando um meio de socializar comigo, pois eu estava causando impacto de uma forma inacreditável. E aqueles meninos e meninas que estavam sempre zombando de mim, fazendo bullying, eu fiquei sabendo que eles não tinham ido à escola. De uma forma estranha, eles haviam sofrido um acidente. E por coincidência, aqueles meninos, aquelas meninas
sofrer uma fratura sobre a gengiva, tendo a perda de muitos dentes, pois o que aquela voz havia falado havia se realizado. Era como se fosse um equilíbrio de duas energias, uma maldade pela uma bondade, o controle da energia cósmica e a energia vital. E mesmo acontecendo aquelas coisas terríveis, eu me sentia muito valorizada. E se passou um ano, eu nunca mais escutei aquela voz no espelho. Muitas vezes eu tentava entrar em contato com aquele espelho com o quarto escuro à noite, mas nada de voz me respondendo. Então foi uma noite que finalmente retornei a escutar aquela voz do espelho. E ela falava: "Venha, menina, preciso muito falar com você." Naquela hora eu levantei bem rápido da cama e fui em direção ao espelho, que estava brilhando novamente. Ao me aproximar do espelho, aquela voz falou: "Quanto tempo, menina? Vejo que está muito bem. Não vejo mais aquela menina que chorava à noite, angustiada por ser humilhada." Então eu falei do que se trata, e a voz falou: "Mas agora eu vou acabar com sua curiosidade. Estou aqui por um motivo importante. Você tem que me conceder outro desejo de maldade, mas um desejo profundo. Eu quero algo mais forte, para que não quebre o equilíbrio da energia cósmica e energia vital. Senão, você vai voltar a ser aquela menina humilhada, angustiada." Naquele momento, eu perguntei àquela voz: "Isso vai ser sempre? Eu tenho que desejar mal para alguém para ter o equilíbrio das energias, para continuar como eu estou, uma vida maravilhosa, sem angústia, sem humilhação?" A voz respondeu: "Depende. Há um desejo. Você vai continuar sendo essa menina muito admirada, com muito prestígio e muito valorizada, pois esse desejo é profundo, está muito conectado à sua essência. Vai ser um equilíbrio para sempre. Você vai ficar no controle da energia cósmica e energia vital. Só depende de você." Então eu perguntei: "Quem é essa pessoa?" "Essa pessoa é seu pai. Ele magoava muito a sua mãe. Ele humilhava vocês. Ele não estava nem aí para vocês. Ele sempre jogava na cara da sua mãe que a casa era dele, incomodado que se retire. Ele nem se importava com você. Sua mãe arcava com todas as despesas. Ele nem se importava com o remédio ou com a comida para você. Ele nunca procurou você para ver se você está bem." E mesmo aquela voz tentando manipular e controlando a minha mente e mexendo com o meu lado emocional, eu falei que não ia fazer aquilo. Que ele era meu pai. Sendo um homem sem caráter, eu era fruto da sua raiz, do seu sangue, ou era um descendente dele. Eu teria que honrar ele e minha mãe, mesmo ele sendo o homem errado. Aquela voz começou a dar muitas gargalhadas, e logo ela falou: "Você, pelo que eu vi, se tornou uma menina bem diferente. Agora eu vejo que você não está tão frágil. Seus olhos estão preparados para ver realmente quem eu sou." Foi quando apareceu alguém. Era uma mulher com uma aparência assustadora. Estava usando uma roupa branca, que por sinal muito antiga. Naquela hora eu fiquei muito assustada e comecei a sair do meu quarto, correndo em desespero para o quarto da minha mãe. Minha mãe perguntou o que houve. Eu falei que estava tendo pesadelo. Eu queria dormir com ela no quarto dela. Então minha mãe deixou eu dormir no quarto. No outro dia pela manhã, eu perguntei à minha mãe se eu poderia ficar algum tempo no quarto dela. Minha mãe falou que sim, mas não entendia o que estava acontecendo, o que havia de errado no meu quarto. Eu falei que só queria ficar uns dias. E minha mãe, achando aquilo tudo muito estranho,
decidiu deixar eu ficar com ela no quarto dela. E na escola as coisas começaram a mudar. Toda aquela autoestima, prestígio e triunfo meu já estava se acabando. E eu decidi não aceitar aquilo e sair daquela escola. E comecei a ficar em casa. Minha mãe começou a pagar as aulas particulares para mim, sempre em casa. Ao longo do tempo, coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. E minha mãe, junto comigo, começou também a presenciar. Então foi um dia. Estava novamente havendo aqueles barulhos no meu quarto. Minha mãe, mesmo assustada, decidiu ir até o meu quarto. Junto com a minha mãe, fomos até o meu quarto e vimos uma mão saindo do espelho. E era aquela mulher que estava tentando sair de dentro do espelho. Eu e minha mãe, muito assustada, rapidamente saímos do meu quarto e tranquemos a porta. E foi quando avistemos aquela mulher. Ela havia saído do espelho. Estava andando pela casa inteira. Naquela noite, eu e minha mãe saímos rapidamente daquela casa. Entramos no carro de minha mãe e fomos embora daquele lugar. Dirigindo naquela estrada por cerca de 100 quilômetros, finalmente chegamos à cidade de Cananéia e ficamos hospedados num pequeno hotel. No outro dia, pela manhã, minha mãe entrou em contato com a empresa que trabalhava, mas não contou a história que havia acontecido naquela casa. Minha mãe falou que não queria mais ficar lá. E eles conseguiram outra casa para minha mãe, na cidade de Cananéia mesmo, mas com um valor mais alto. Morando algum tempo nessa nova casa na cidade de Cananéia, eu e minha mãe conhecemos muitas pessoas. E conhecemos uma guia espiritual, que se chamava Vovó Iracema. Minha mãe começou a contar a história para ela, que morava nessa tal casa. Vovó Iracema ficou assustada. Então eu comecei a contar toda a história para a Vovó Iracema. Vovó Iracema, muito assustada, falou para mim: "Menina, você teve muita sorte, por você ter um coração muito bondoso. Você fez certo de não aceitar a vingança de maldade sobre seu pai. Você ia ter um equilíbrio para o resto da sua vida, com muito triunfo e sucesso, mas a sua alma ia ficar condenada, e você ia condenar a alma do seu pai. Pois Lilith é um demônio. Ela é uma guardiã do espelho. Está entre os dois mundos, entre o purgatório e entre o inferno. Você não imagina, menina, mas sem querer, você estava quase abrindo um portal para Lilith." Ao passar por essa experiência sobrenatural junto com minha mãe, eu fiquei com um trauma que eu carrego até hoje, pois eu faço o possível de me manter distante do espelho, principalmente à noite.